Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Vídeo gravando, começando o domingo aqui em São Paulo, bem ensolarado. Gravando, falando, claro, do título do Palmeiras na Supercopa do Brasil. Palmeiras garantido na competição por ter vencido o Brasileirão no ano passado contra o Flamengo, que venceu a Copa do Brasil. E nos palpites eu tinha deixado a minha impressão, né, nos vídeos das redes sociais e do canal Futijotas, que ia ser que a partida seria que eu esperava que fosse uma boa partida, torcia para não chover lá em Brasília, para a gente poder ter uma boa partida de futebol, pela qualidade que os dois times têm em seus elencos e pela forma como os dois treinadores pensam futebol, mas não fui totalmente surpreendido de uma ótima forma e acho que quem gosta de futebol e pôde assistir a partida foi brindado com uma partida que fica marcada, dá pra, assim, sem, não é exagero, vai ser um dos melhores jogos da temporada 2023, principalmente para quem gosta do jogo. Porque eu imaginei que esse placar ia terminar empatado em 2-2, que ia ser para as penalidades e o Palmeiras ia levar o título. E acabou com 4-3, galera, começando uma final assim, de altíssimo nível. Você pensa com os dois times, claro, é um título que em termos é simbólico, porque ele abre a temporada, ainda está no começo da temporada, primeiro mês do ano ainda, mas tem uma boa premiação, é um título importante. Tinha a questão, o Vitor Pereira buscando seu primeiro título no Brasil, o Abel Ferreira buscando um título inédito, o Flamengo se preparando para disputar um Mundial de Clubes, então tinha a própria rivalidade, né? O Abel e o Vitor Pereira, treinadores portugueses que se conhecem. O Vitor Pereira pelo Corinthians encarou o Abel e não conseguiu vencer, então tinha todo o. E ainda também, claro, a rivalidade que se criou interestadual entre Palmeiras e Flamengo, claro, principalmente porque são os dois times que vêm dominando, vêm em destaque no cenário nacional em termos de títulos, em termos de o Flamengo principalmente mais em questão de contratações, questão de manter bons valores, as vendas que eles vêm fazendo. Então, são os dois times que estão em destaque, são os dois times que começam, já não é de agora, sendo favoritos das principais competições que disputam. Então, tinha todo um caráter especial essa final da Supercopa do Brasil. E o jogo realmente foi com viradas, com golaços, com falhas, enfim, foi um jogo repleto de emoção. Torcedores do. Eu acabei acompanhando o jogo num lugar onde estava cheio de torcedores palmeirenses, então teve aquela emoção dos torcedores do Verdão comemorando os gols, a virada, enfim, o jogo, comemorando o título de forma merecida. E tem essa questão agora de como que a gente pensa, né? Então, você ter o jogo, analisando além da partida, o que começa a trazer em termos da temporada. Acho que o resultado veio, qualquer um que vencesse o título seria de forma merecida, mas o Abel, já primeiro, um 4-3 já mostra que. Eu lembro que quando o Abel chegou no Palmeiras, ninguém conhecia, e o primeiro ano de trabalho dele foi meio que fazendo o que vários treinadores fazem aqui no Brasil. Chegam para manter o cara. Então ele não conhecia o elenco, ele não acompanhava o futebol brasileiro, ele estudou bastante. Eu tô lendo o livro dele, Cabeça Fria, Coração Quente, espero não estar errando o nome. Mas é um livro que ele traz, ele mostra a comissão técnica, o que eles se prepararam, o que eles pensaram para o Palmeiras. E você vê que hoje não tem. Quem falava que o Abel Ferreira é retranqueiro, você não tem mais argumento para poder sustentar essa tese. Isso já passou faz muito tempo. Do lado do Vitor Pereira, aí eu falo, né? Sou jornalista, mas sou torcedor, então, assim, além, o lado jornalista, acompanho muito, faço muitas matérias sobre o Corinthians. Quem me acompanha no torcedores.com, quem acompanha nas minhas lives aqui no canal do Futijota, sabe que eu falo muito sobre o Corinthians, tem muito desse foco, então acompanhei muito o trabalho do Vitor Pereira no ano passado pelo Timão e vi a ideia dele de jogo. Então isso está claro aqui na questão do Flamengo, com um elenco com mais opções, ele, claro, ia manter o time ofensivo também, não procurando não mexer muito, né? Perdeu o João Gomes, mas o Flamengo conseguiu contratar o Gerson, então veio algumas ideias de futebol. O Palmeiras perdeu o Danilo, perdeu o Gustavo Scarpa, então teve todas essas questões. O Gabriel Menino ontem fez uma atuação primorosa, né? Jogando na marcação, foi um dos pilares da vitória, assim, mesmo com o Palmeiras levando 3 gols,
Foi um volante que fez uma grande partida. Lembrou quando ele apareceu com muito destaque no Palmeiras, né? E foi uma surpresa, muita gente não apostava nessa escalação dele. Nas prévias não vinha muita gente. Via essa questão, quem vai entrar no lugar na marcação? Via algumas ideias diferentes e a gente viu essa atuação. Então, o Palmeiras ainda deve buscar, provavelmente deve fazer contratações. A Leila já comentou que não deve investir pesado para esse torcedor, achando que por conta que vendeu o Danilo por uma grande quantia, que vai de repente trazer um reforço de peso, a Leila deu uma segurada, mas eu até fiz matéria para o torcedores.com sobre isso, repercutindo as aspas dela. Mas assim, vai pegar um reforço que dentro do que o Palmeiras pode gastar e dentro do que a comissão técnica deseja. Então vai tentar mapear o mercado. Tem alguns nomes que estão sendo sondados. Tem o Matheus, que está no Sassuolo da Itália. Tem falando do Giamota, que está no Mônaco. Se eu não me engano, é Giamota, acho que é o nome do jogador. Não precisa não ter errado também o nome, mas e aparentemente deu uma esfriada. Então deve trazer alguém, mas agora disputa o Paulistão, o Libertadores começa só em abril, então deve ir com um pouco de calma. Acho que muitos clubes também vão fazer essa questão. Esperar fechar a janela na Europa, se eu não me engano, também fecha agora a janela de inverno, fecha dia 31 de janeiro, se eu não me engano. E a partir disso, aí sim, vai pegar jogadores que estejam embaixo na Europa, que seja possível repatriar, seja por uma compra ou a maioria por empréstimo. Então o Palmeiras vai continuar forte, tem a questão, acho que ainda pesa muito a questão do comando de ataque, mas o Abel tá achando uma solução por conta do problema, porque ele tá jogando com o Dudu, o Hendrick e o Rony, né? E tá tendo essa questão, se tivesse com o centroavante jogando, o Rony para mim estaria rodando, porque o Hendrick já faz por merecer essa chance, né? Nós queremos ver o Hendrick mais aqui no futebol brasileiro para ver se ele confirmar toda a categoria, toda a qualidade que ele mostrou na base, jogando com 16 anos, jogando no profissional. Claro, a gente já começou a perceber que ele já teve no ano passado para falar sobre o Palmeiras, né? É um time que tá. O Hendrick ele tá chegando, não tá pronto. É um cara que tem muita qualidade, mas vai sofrer pela diferença. Por mais que ele já jogasse com 15 anos, 14, 15 anos, já jogasse categorias acima da base, uma coisa é você colocar um adolescente de 16 anos jogando contra os marmanjos de 20, 25, 30 anos. Tem a parte do corpo, tem a parte física, tem a parte dos atalhos do campo. Então a situação muda um pouquinho, mas acho que dificilmente a gente não vai ver o Hendrick vingar no futebol profissional. A questão agora é ele se adaptar e ter os companheiros de time. Ele não vai ser o cara que vai resolver jogos sozinho. A gente vai demorar um pouco pra gente ver isso. Acho que talvez nem no Palmeiras a gente veja isso. Mas você tem toda uma base, tem todo um time para dar sustentação para isso. Você tem o Everton, você tem o Gustavo Gomes, você tem o Marcos Rocha voltando a aparecer com destaque. Você tem o Zé Rafael, que faz uma função tática muito importante no Verdão. O Rafael Veiga voltou de lesão e voltou já a jogar no nível também, naquele nível que ele, antes da lesão no ano passado, que prejudicou muito. Inclusive o Veiga estava na lista do Tite para a Copa do Mundo, então estava num altíssimo nível. Dudu sendo um cara importante, então tem todo um elenco. Acho que o Palmeiras, batendo de novo na mesma tecla, o Palmeiras começa de novo a temporada favorito em todas as competições que vai disputar. Estão falando Paulistão, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Palmeiras é um dos favoritos, não dá para não citar essa parte. E aí, fazendo a ponte aérea, indo para o Rio de Janeiro, que eu quero citar nesse vídeo, vem muito mais tem tanto questão do Vitor Pereira quanto a questão do próprio Flamengo. Né? E aí, comentando, porque aí eu fiz muito esse debate, converso com alguns colegas, converso com alguns amigos, converso com alguns companheiros de profissão. Falo, o Flamengo tem, do meio para frente, principalmente pegando ofensivamente, você tá falando de um time com o Arrascaeta jogando em grande fase. Você tem o Gerson, que é um cara que aqui no Brasil se destaca. Se falar do Thiago Maia, que é um bom volante, mas Thiago Maia, o Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, e aí você tem as opções ainda no banco, faltando o Bruno Henrique, que deve voltar no meio do ano. Então, o Flamengo, ofensivamente, quando tem a bola no pé, é um time que tem muita qualidade, no gol que sai do Pedro, mas a jogada, algumas jogadas ofensivas, você vê que o Flamengo ele trata muito bem a bola, quando tem a bola no pé. E isso sufoca. Então você pegar um adversário que não tem a mesma qualidade, ou que não consiga, de repente, atacar os pontos fracos do Mengão, vai ter problema, vai levar goleada, ou vai perder sem ver a cor da bola. Isso acontece porque tem muita qualidade. Por outro lado, você tem um time que a questão ofensiva e a forma dos jogadores atuarem deixa a defesa muito exposta. O Dorival arrumou isso no ano passado, então o Flamengo não sofria tanto
começou a ter vários jogos que a gente viu o Flamengo sem ter tantos problemas, ele deu uma ajeitada na defesa, mas o VP tem uma ideia ofensiva, e a forma dele jogar, né, no Corinthians ele gostava de fazer a marcação pressão, marcação alta. Nesse time do Flamengo é mais complicado fazer, porque você tem jogadores que já não são, mas são novos também. É coisa que a gente comentava no Corinthians e vai, de repente, aqui. E aí, o que ele vai achar de solução? Então, o Flamengo também, da mesma forma como você tem o Palmeiras, o Flamengo é favorito nas competições que vai disputar no ano, mas se no Palmeiras a questão de estar falando de reforços pontuais para serem reposições dos jogadores que saíram, do Danilo e do Scarpa, que de repente pode ser uma subida, falando, você citou o Gabriel Menino, de repente pode ter a própria reposição dentro de casa, vamos dizer. O Verdão pode conseguir, se o Gabriel Menino suprir a ausência, resolver o problema, não ser no mercado. O Bruno Tabata ainda não deu conta, ainda não mostrou a que veio, então talvez seja necessário buscar o meia, ou pelo menos para ser reserva do Veiga, então tem essa questão. Mas você vê um time que já está mais ou menos encaixado. No Flamengo, a gente tem como que o Vitor Pereira vai armar esse time. Ele vai manter, agora jogando com Pedro e Gabigol, vai manter jogando com 2 centroavantes. No Corinthians ele gostava de jogar com atletas abertos pela ponta. Não dá para deixar o Gabigol, se você voltar o Bruno Henrique, vai tirar alguém. Então, abriu algumas possibilidades e o próprio Vitor Pereira, quando enfrentou o Flamengo, citou, ele analisou e citou pontos fracos do time que hoje ele comanda. Então, como que vai ser isso pro resto da temporada? Como é que ele vai equilibrar essa questão? Perdeu o João Gomes, fez uma ótima venda do João Gomes pro Wolverhampton da Premier League. Só que aí, quem vai substituir? Quando você tem um meio de campo com o Thiago Maia, e com o Thiago Maia, o Gerson que entrou jogando, e aí você coloca o resto dos jogadores, são mais características ofensivas, até para recomposição eles se dedicam, mas não tem toda essa característica de marcação. Você tá falando de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, você deixa de ir, tem uma zaga com Felipe Luiz, Davi Luiz, é uma zaga mais experiente. Você tem o Varela, que também ainda não caiu nas graças da torcida, que entrou no lateral direito no lugar do Rodinei. Então, começa a colocar muitos pontos de interrogação nesse começo de temporada do Flamengo. Eu tenho certeza que nós vamos ver, principalmente agora nessa reta final do estadual do Cariocão, o Flamengo fazer partidas estupendas, que vai pegar e vai sobrar em cima dos rivais. Mas a hora que pegou um Palmeiras, a hora que pegar talvez um Galo, será que como é que vai ser isso? A hora que pegar então, a hora que foram duelos, os clássicos do Rio, de repente, vai ser interessante a gente ver como é que vai ser, de repente, o Flamengo e o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo, com o Luiz Castro vem melhorando. De repente, como é que vai ser o Flamengo contra o Vasco, mudando do Barbieri. A hora que começar os confrontos de igual para igual, que pegar os clássicos mesmo, a gente vai começar a ter uma ideia do trabalho do Vitor Pereira e como que vão ser as alternativas. Uma coisa é você ter um time para jogar contra, sem desmerecer, mas um nível diferente, pegar o Madureira, pegar o Nova Iguaçu, pegar esses times que estão com uma qualidade que aí o Flamengo sobressai sobre eles. Mas ontem, contra o Palmeiras, a hora que pegou uma briga de gente grande de igual para igual, vimos que teve problemas. Assim, o Flamengo com um ataque extremamente ofensivo, com muita qualidade, fez 3 gols, mas a defesa levou 4. Então começa a deixar aquele ponto de interrogação para a temporada. Mas foi uma ótima impressão, foi um sábado de futebol de altíssimo nível e que levanta também uma outra questão, né? Por que a gente só consegue ver essas grandes partidas dos últimos tempos quando tem treinador estrangeiro envolvido? Quando é treinador brasileiro, qual foi a última partida que a gente pode falar que tinha dos dois lados um treinador pensando o futebol, pensando de uma forma gostosa de assistir, que seja pensando no espetáculo, pensando em jogar bonito e ganhar. A gente vê muito isso com os treinadores portugueses, né, que estão se destacando. Não é à toa que a gente tem tantos estrangeiros, não é à toa que ontem a gente tinha Abel Ferreira do Palmeiras, que já se estabilizou como um grande treinador aqui em terras nacionais, com o Vitor Pereira, que ainda não venceu um título, mas que tem qualidade e já mostrou isso. Beleza, galera? Por hoje é só, até o próximo vídeo. Abraços.